vem cá, vamos falar um pouquinho do nosso rosto. As assimetrias faciais, sobre as diferenças entre um lado e outro da face, sobre até mesmo a flacidez, o envelhecimento, né? A gente não gosta, mas infelizmente acontece. E o bom é que existem profissionais altamente qualificados e que vão contribuir sempre de uma forma muito especial. Na maioria das vezes, essas assimetrias apresentam-se de forma muito suave e não chegam nem a perturbar a estética ou a função do indivíduo, mas tem algumas que se tornam relevantes quando a gente mesmo é que fica incomodado com isso. Isso pode afetar a autoestima, pode trazer outras complicações, porque com a autoestima perturbada, às vezes você não se relaciona como poderia. Enfim, a cirurgia estética e funcional da parte esquelética da face tem amplas aplicações e os resultados podem ser excelentes. Vão devolver a autoestima do paciente e vão transformar a vida, por que não, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Eduardo Lintz, que é cirurgião plástico. Ele é professor do curso de cirurgia plástica do Instituto Ivo Pitangui. Ele é chefe do serviço de cirurgia plástica do Hospital do Coração. É isso? Isso. Do Hospital do Coração em São Paulo. E está aqui comigo hoje, por favor, doutor. Feliz da vida em recebê-lo. Obrigado. Pra gente aprender um pouquinho mais, então, dessa cirurgia plástica facial. A gente pode realmente corrigir e ter uma simetria maior e um resultado positivo, né? Na realidade, não é uma simetria que vai fazer com que a pessoa seja mais bonita, né, ou não, né? Claro que se nós fizermos um estudo dos artistas, enfim, aquelas pessoas nas quais você se inclui, né? Naquelas que a gente tem como padrão de beleza, evidentemente que um lado não é totalmente igual ao outro. Então, tem até alguns programas de computador que fazem, às vezes, esse estudo, só para uma questão de estudo, não para prometer para aquele paciente aquele resultado, mas se nós formos fazer uma foto em espelho, claro que vai ser bem diferente do que é a realidade. Simetria, portanto, não é alguma coisa que se busca incessantemente, tem que ser igual um lado ao outro. Só que em alguns casos, em alguns pacientes, realmente existem assimetrias mais importantes. E isso, assim como você bem disse, pode isso trazer uma queda da autoestima, um desconforto em relação àquela própria imagem, e que é uma coisa bastante complicada, porque o ser humano tem que ficar de bem com a sua própria imagem. Com certeza, e às vezes é isso mesmo, algo incomoda a própria pessoa e ninguém nem percebe, né? Exato. Fala, não acho que você tem rosto bonito, acho que seu nariz tá bom, mas quando incomoda e de forma muito, muito forte, eu acho que é importante a gente contar com profissionais assim. Interessante a harmonização, quer dizer, aquele nariz que combina com o rosto. Claro que o nariz tem que respirar antes de mais nada, né? Não só a parte estética, mas o nariz, por exemplo, tem que respirar bem. Ele tem que estar em harmonia com a face, com a mandíbula, com a região malar, da pálpebra, enfim. Claro que o equilíbrio desse conjunto é que vai trazer um resultado, ou que isso equivale a uma beleza mais sentida, porque na realidade, beleza não é algo que se define. Não é simetria entre as estruturas, isso não é beleza. Beleza você sente, você identifica, sem às vezes explicar por quê. No entanto, algumas discrepâncias anatômicas, ou por trauma, mais frequentemente, ou por algumas enfermidades congênitas ou adquiridas ao longo da vida, além do trauma, isso pode trazer, por conta de uma assimetria ou uma desarmonia em relação às estruturas da face, exatamente o incômodo desse paciente com a sua própria imagem. Hoje, eu imagino que muita coisa já seja possível, mas a face, ela tem vários nervos, ela tem vários detalhes ali que precisam ser observados com cuidado, né? Basicamente, aqui na nossa sociedade, a face é uma área que está sendo visível, né? Diferentemente de outras regiões do mundo, onde existem uso daquelas roupas que fecham totalmente a face aqui no nosso meio, graças a Deus, a gente não usa burca, né? Não tem como esconder, né? Então, realmente, cicatrizes, enfim, quaisquer alterações que existam, isso pode trazer algum desconforto. Bom, numa cirurgia, claro que tem alguns tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Entre os tratamentos cirúrgicos, nós temos que lembrar que houve, ao longo do tempo, uma
popularização da cirurgia plástica, o que é bastante positivo. No entanto, tem havido também, infelizmente, uma banalização dessa cirurgia plástica. Daí a gente vê profissionais não qualificados ou não cirurgiões plásticos realizando plásticas de face, seja nas pálpebras, seja no nariz, seja na face, o que é chamado facelifting, em que existe uma cirurgia do tratamento das rugas, entre aspas, ou de rejuvenescimento facial. E há de se lembrar que, claro, embaixo da pele existe a musculatura, existem os nervos. A gente tem uma foto, inclusive, o pessoal está mostrando, não essa, a parte dos nervos, dá para o pessoal que está em casa ver, aí, olha, com facilidade. Aqui é interessante essa imagem, porque ela mostra os músculos mais profundos ali da face, inclusive onde se faz aquela toxina botulínica, ali na região entre os olhos, na região frontal da testa, portanto, onde se aplica ali, e na região dos olhos, né? Claro que o cirurgião tem que ter esse conhecimento anatômico, que é básico, para qualquer intervenção cirúrgica, tem que se lembrar das estruturas mais profundas, que não só a pele. Ali a gente tem o nervo facial, a parótida um pouquinho acima, né? Com os vários ramos ali faciais do nervo facial, ali que estão mostrados em amarelo, ali a vascularização arterial em vermelho, e azul são os vasos, são as veias, né? Venosos. Então, quer dizer, para um cirurgião que vai intervir na face, não basta só saber tratar a pele. Nós temos que ter o conhecimento anatômico profundo para nós evitarmos as intercorrências. Com certeza. Agora, doutor, quais são as principais queixas e o que a mulherada procura, o que elas querem em relação à cirurgia facial? De forma geral, o mais comum realmente são as marcas que o próprio tempo traz, né? Ou o tempo ou o sol, que é muito importante, a alimentação pobre em proteínas, isso também traz uma flacidez de pele, então a flacidez cutânea, a perda das linhas faciais ao longo dos anos, realmente... E o que é possível fazer? Para quem, por exemplo, vamos por partes, está reclamando das marquinhas de expressão ao redor dos olhos, bolsa, como é que é hoje? Basicamente, na região dos olhos tem dois tipos de rugas, né? Vamos dizer, as rugas estáticas e dinâmicas. As dinâmicas são aquelas que nós podemos tratar através da injeção da toxina botulínica. Então, na região entre os olhos, na região frontal e na região aqui ao redor, tanto entre os olhos medialmente quanto lateralmente. Então, a injeção dessa toxina traz bons resultados. Quando essas rugas são estáticas, ou seja, independentemente do movimento muscular, aí nós podemos partir para peelings, por exemplo, químicos, que os dermatologistas fazem muito bem, ou os peelings a laser, que plásticos e dermatologistas compartilham os conhecimentos, bem como a aplicação também de algum aparelho, que no caso não é uma cirurgia, como por exemplo a luz intensa pulsada, com tecnologias diferentes, não cirúrgicas, que podem levar a um rejuvenescimento dessa pele. Ou seja, promove uma descamação controlada, suave, para que as rugas, então chamadas estáticas, aquelas que ficam independentemente do movimento, elas possam ir embora, serem tratadas através da renovação dessa pele. Tá. E cirurgia mesmo, uma intervenção maior, para quem de repente já está com uma idade mais avançada e tem vontade de fazer alguma coisa mais definitiva? De forma geral, na região dos olhos, o que chama atenção é o excesso de pele da pálpebra superior. Qual é a idade certa para fazer uma cirurgia dessas? Existe isso? Não tem. Eu acho que a partir da terceira década, né, 30 e poucos anos, dependendo do caso, dependendo da genética desse paciente, não só as mulheres, mas os homens também nos procuram, quando tem excesso de pele e de bolsas. É isso de uma forma geral. Em alguns casos em especial, quando pós-operatório, existem aqueles quadros de queda da pálpebra inferior, por exemplo, que nós chamamos de ectrópio. Existe lá uma classificação, mas enfim, qualquer alteração anatômica das pálpebras também deve ser avaliada e deve ser corrigida. Uma cirurgia de pálpebra normalmente é uma cirurgia rápida, curta, sem complicação? Como é que é? Se for um caso primário, aquele paciente que vem apenas com excesso, apenas entre aspas, com excesso de pele e bolsas, é uma cirurgia bastante comum nos consultórios, demora mais ou menos 1 hora, 1h30, dependendo do caso, mas é uma cirurgia de boa recuperação. E é uma cirurgia que é feita no hospital. É hospital. Eu acho que é importante lembrar, quer dizer, seja em clínicas ou em hospitais,
esses lugares têm que ter uma estrutura. Tem que ter a liberação de Anvisa, que é o órgão competente que vai fazer a avaliação desse lugar para a liberação. Não se deve fazer cirurgia, seja de pálpebra ou qualquer pequena, que nós chamamos pequena, em ambientes não preparados para isso. É fundamental isso, porque às vezes nós recebemos no consultório paciente assim, você já fez uma cirurgia? Só uma lipoaspiração, mas isso é uma cirurgia? Eu só fiz pálpebra superior, também é uma cirurgia. Então, é importante também ver se o médico é o especialista, né? Conferir tudo isso. Eu acho importante, tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, posso falar o nome? Claro. www.cirurgiaplástica.org.br, em que os membros dessa sociedade fizeram o seu treinamento completo através da residência em cirurgia geral e depois em cirurgia plástica. Aí é um especialista, né? É médico e especialista em cirurgia plástica. Isso é que vai garantir até um bom resultado, porque é uma pessoa que ficou ali, que tem experiência, que treinou. Uma garantia também é um pouco difícil, mas existe uma maior chance. Uma maior chance, claro, eu acho que está com um profissional que está especialista, né? dentro das normas que o Conselho Federal de Medicina, enfim, determinou e que eu acho que nós temos que seguir para que os resultados sejam obtidos de uma forma mais consciente. Tá. A gente vai para o próximo bloco. No próximo bloco eu quero te perguntar um pouquinho sobre o lifting, sobre o mini lifting, sobre essa cirurgia que corrige esse contorno facial também, que é possível, não é? Sim. A gente vai falar já sobre tudo isso, tá bom? Agora a gente continua aqui com o cirurgião plástico, o Dr. Eduardo Lintz, que ele vai nos ajudar a entender melhor o que tem de novidade, o que a gente precisa fazer e prestar atenção na hora de escolher um procedimento, um médico, enfim. A gente já tem algumas perguntas, mas eu queria, antes de passar para as perguntas, que você falasse um pouquinho sobre o lifting. Qual a diferença do lifting completo, do mini lifting? A partir de que idade a mulher pode, ou o homem também, que hoje também estão procurando, né, uma cirurgia plástica, fazer? Na realidade, não existe uma idade, claro que existe uma idade de maior frequência, mas uma idade mínima. Eu considero quando o paciente já se incomoda com aquilo que ele vê no espelho, né? Filosoficamente falando, quando ele não se identifica mais no espelho, acho que é hora de fazer algum procedimento. De uma forma geral, nós dividimos a face em 3 terços, a terço superior, médio e inferior. De acordo com as alterações de cada um desses 3 terços, a gente pode ter uma atuação, sendo que o terço médio, aqui nessa região, onde existe aquela flacidez de uma forma mais eficaz, mais evidente, assim como o terço inferior do pescoço, que é aquilo que a gente mais observa. De uma forma geral, o mini lifting é aquele que aborda basicamente o terço médio e o terço inferior, a partir de uma incisão, de um corte, na região pré-auricular e retroauricular, e onde nós fazemos o tratamento não só de pele, como de uma estrutura muscular embaixo da pele, que hoje em dia nós chamamos de SMAS. SMAS. É aquela foto que a gente ia ver alguma hora agora? Vamos ver se aparece ali. Que tem o que parece aqui uma estrutura lateral. Ali é um pouquinho mais abaixo do SMAS, né? O SMAS é uma região, ali a pele, por exemplo, e ali onde estão aquelas... ali tem a parte muscular, exatamente que está em vermelho, tá vendo? Mais rosado, em que existe um reposicionamento desse músculo. Então, numa cirurgia facial, não se trata apenas pele. Nós fazemos o reposicionamento desse músculo, que ao longo dos anos, ele tende a ir para baixo e para frente. Então, nós reposicionamos para cima e para trás. E aí pode dar um resultado, como eu vi também, que eu queria que as meninas da produção colocassem agora, que eu achei bem bonito. Volta a ter um contorno bem definido, eu acho que de forma geral, a partir do momento que você trata a região, ali é claro que é um desenho apenas, né? Por uma questão de ética não podemos expor imagens de pacientes, mas ali, olha, a incisão vindo na região temporal, pré-auricular e retro, e nós ganhamos então a linha realmente da mandíbula, que é uma das queixas mais comuns da perda da mandíbula, a flacidez no pescoço, isso a gente consegue tratar. Fica bom, né? Uma cirurgia fica muito bem, eu acho que o objetivo é dar naturalidade, porém com resultado, e que essa cirurgia possa durar. E o paciente, para nos ajudar a isso, evitar o sol, fazer uma alimentação É verdade que adequada. Quanto antes a cirurgia é feita, melhor, assim, não deixa cair tudo, vai fazendo devagarinho, já ouvi isso, ou não? Ou tem uma idade que é ideal, a hora que a pele já está mais que a primeira flácida? opção seja mais interessante. Claro, não deixar ficar uma flacidez muito instalada nem muitas rugas. Porque se a gente intervém sobre
sobre uma pele mais jovem, ela é mais elástica e isso confere um resultado mais interessante ao longo do tempo. Mas aí não tem perigo de depois chegar a uma determinada idade e ficar com aquele rosto bem esticado, com a testa quase que começando na metade da cabeça? É, isso que é o que difere do mini lifting do lifting tradicional, aquele que faz aquele corte chamado bicoronal. Claro que tem que se ter um controle, um bom senso, claro, para evitar esses estigmas e esses exageros, porque a cirurgia de face não se presta para fazer esse exagero. Então não é esse início das cirurgias, enquanto ainda tem pouca flacidez e poucas rugas, que vai acarretar naquele rosto que fica todo mundo muito parecido, muito esticado lá na frente? Eu acredito que não. Acho que vai dar interpretação do cirurgião plástico em relação aos anseios daquele paciente e ver se a técnica realmente se propõe aquele tratamento. Tá, joia. O Fábio Rubênio, de Campestre, Minas Gerais, pergunta se o lifting facial para homem é uma cirurgia de risco. Eu acho que toda cirurgia tem seu risco. Há de se fazer os exames pré-operatórios, passar para a avaliação de um cardiologista, uma avaliação clínica, ver se os anseios dos pacientes são reais, e aí o risco é bastante minimizado se a cirurgia é realizada dentro de um ambiente adequado. A Ana Maria de Paiva de Sorocaba pergunta se protetor solar pode ajudar nas linhas de expressão. Eu acho que o protetor solar, claro, acho, não é uma opinião, é um fato já científico, é um dos poucos fatores que realmente funcionam ao longo dos anos para evitar o dano solar que provoca essas pequenas rugas. A Mônica Maria Arcajo, de Bela Vista, Minas Gerais, pergunta quanto tempo leva a recuperação após a cirurgia de mini lifting? De uma forma geral, é uma recuperação rápida. Nós costumamos dizer que o paciente está liberado socialmente a partir de 2 a 3 semanas. Ok. A Sandra Maria Guiar pergunta quais são as vantagens e se existem desvantagens no uso da radiofrequência no rosto. Eu acho que está indicado ou numa manutenção pós-operatória, para alguns casos, ou ainda quando aquela cirurgia ela ainda não se torna imperativa, isso quer dizer em pacientes mais jovens, em que existe um mínimo de flacidez, e eu acho que não é todo paciente candidato à cirurgia. E dá resultado? Tem resultado, bom, não dá para jurar por Deus quanto que vai ser de resultado, mas a maior parte das pessoas tem um bom resultado, que exatamente naquele grupo onde a cirurgia não está indicada ainda. É resultado na flacidez, é isso? Na flacidez. Ele diminui um pouquinho a flacidez. Ok. A Carlota Angélica diz, bom dia, novamente parabéns pelo programa. Obrigada, Carlota. Gostaria de saber do doutor sobre as pálpebras, excesso de pele por cima dos olhos e também o queixo duplo. O que pode ser feito? Na realidade, quando tem o excesso de pele da pálpebra superior, nós chamamos de blefaroplastia, onde se faz uma incisão bem no sulco palpebral superior, que é aquele que aparece quando nós estamos com os olhos abertos, tirando todo o excesso de pele e avaliando se tem o excesso de bolsas de gordura. Na região do pescoço, o queixo duplo, geralmente é excesso de gordura, afastamento ou flacidez do músculo que existe aqui com excesso de pele. Há de se tratar esse conjunto todo para que se obtenha o melhor resultado. Esse tratamento é um tratamento com laser, com radiofrequência ou é um tratamento cirúrgico? Cirúrgico, de forma geral, cirúrgico. Cirúrgico. E o corte é feito no queixo ou na lateral? De forma geral, nós fazemos uma pequena incisão nessa região, complementada com as incisões retroauriculares, quando se trata o terço inferior, claro que em casos onde existe maior flacidez ou excesso de gordura, onde se faz essa tração. Então, de forma geral, nós fazemos uma lipoaspiração, de acordo com o excesso de gordura ou não. Se não tiver excesso de gordura, só faz o tratamento de pele. Portanto, através do fechamento desta musculatura que existe na região cervical, juntamente com a tração e reposicionamento da pele na região posterior. Tranquilo pós-operatório ou complicado? De forma geral, muito tranquilo. Agora depende das condições dos pacientes. Tem gente que pode ficar mais roxo, mais inchado, mas de forma geral é um pós-operatório tranquilo. Tem muitas perguntas, eu vou passar todas para o médico. Eu vou te passar a última, doutor. É da Madalena Carvalho, ela é de Serra, no Espírito Santo. Ela disse que fez uma cirurgia bariátrica e para corrigir a flacidez fez plástica no rosto. Segundo o médico, é necessário que ele refaça essa cirurgia para a pele colar. Ela pergunta se é um procedimento eventual, refazer a cirurgia. Eu acho que existem alguns casos em que nós podemos fazer o dito refrescamento do lifting. Eu acho que vai do bom contato dela com o profissional. E se ele julgar conveniente retirar um pouquinho mais dessa flacidez, não é uma coisa completamente incomum e faz parte do nosso dia a dia.
Ok. Pena que o tempo passou rápido, porque é um assunto que dá vontade da gente bater papo aqui a tarde inteira, viu? Vou te convidar para voltar, para a gente falar um pouquinho mais sobre tudo isso e ajudar as pessoas que estão em casa a tirar as dúvidas, tá bom? Obrigado. Conversei com o Dr. Eduardo Lintz, que é cirurgião plástico. Ele é integrante do corpo docente do curso de cirurgia plástica do Instituto Ivo Pitangui. E o contato dele é o www.clinicalintz.com.br. Clínica Lintz, L-I-N-T-Z, tá? clinicalintz.com.br. Entra lá no site que você vai gostar. Doutor, muito obrigada pela sua presença e pelas dicas e ajudas aqui, as respostas. Obrigada.